E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, criador de conteúdo aqui no canal do Filmora, e hoje nós vamos falar sobre criação de filmes utilizando apenas o seu celular, de ponta a ponta, da filmagem até a edição. E eu quero que você me acompanhe nessa jornada e durante uma produção de uma cena que eu fiz aqui no estúdio. Cena 1. Preparação. Tudo começa com uma boa ideia. Para que você consiga criar um filme interessante, é importante que você tenha uma ideia interessante. E às vezes, os desafios vão te trazer boas ideias. No meu caso, eu tinha um desafio: criar um vídeo, um filme ou uma cena de filme aqui dentro desse espaço, desse estúdio que você está vendo, apenas com meu celular e com recursos muito simples para poder fazer a minha iluminação. Então, eu decidi fazer uma história de um criador num processo de bloqueio criativo. E quando você vai se preparar, o que é importante? Que você escreva as suas ideias, que você também anote tudo o que você quer filmar, que foi exatamente o que eu fiz. Eu coloquei uma lista dos planos que eu ia fazer e que você também, se necessário, você pode trabalhar até com um storyboard. O que é o storyboard? É aquele roteiro visual, ou seja, você vai pensando nas cenas e enquadramentos para que você consiga representar a sua história. Outro ponto importante é que você também trabalha com elementos que te ajudem a contar a história. No meu caso, era um criador num bloqueio criativo aqui dentro do escritório dele e eu coloquei uma série de elementos, café, papel, uma coisa meio desarrumada, como se a pessoa tivesse passado um bom tempo ali e isso complementou essa minha narrativa. Mas para que você consiga fazer essa ideia se tornar uma história, se tornar um filme, é importante que você se prepare. Então planeje tudo, pense nas locações, o que você vai precisar para filmar, como você quer criar um espaço narrativo para esse filme e também escolha as suas ferramentas. No nosso caso, nós vamos filmar com o celular e também editar com o celular utilizando o aplicativo do Filmora. Cena 2. Iluminação. Outro ponto muito importante para que você consiga fazer imagens mais cinematográficas é você usar a iluminação correta. E quando eu falo de iluminação correta, não estou falando necessariamente de usar recursos avançados, luzes muito caras. Inclusive, eu quero te indicar um vídeo que eu criei para o canal do Filmora que fala exatamente sobre como você pode iluminar cenas com luzes caseiras e conseguir uma qualidade muito legal. Aqui no nosso caso, eu queria uma sensação meio de penumbra, uma coisa mais intimista. Portanto, a iluminação que eu usei aqui para essa cena foi basicamente a tela do computador, duas luminárias e um pequeno bastão de LED que você encontra hoje em vários lugares, até mesmo esses caseiros. Cena 3. Gravação. Com tudo preparado, a nossa iluminação já selecionada, chegou a hora da gente começar a nossa captação. E o que você está vendo agora são cenas da minha captação nesse pequeno curta que eu criei chamado Bloqueio Criativo. E bem, qual o detalhe muito importante quando você vai fazer a sua captação? Que você siga o seu planejamento, ou seja, decupe quais são os planos, quais são os tipos de enquadramento que você quer fazer e tenha uma boa variedade de planos para que isso ajude a contar a história. Um detalhe importante aqui, por exemplo, eu tinha um momento na minha cena onde era o personagem meio que frustrado, colocando a mão no rosto, e nesse momento eu tinha uma ação dele. E para que essa cena fique mais interessante, o que eu fiz foi gravar essa mesma ação em 3 ângulos diferentes, para que eu conseguisse fazer essa montagem da minha cena e ela dá essa perspectiva mais intensa para quem está assistindo. Então, o legal é que você siga o seu plano inicial, que você tenha uma boa variedade de enquadramentos e que você tenha bons recursos para montagem. Outro ponto que é legal a gente pensar é que você pode sempre pensar em planos mais abertos, que mostram mais da sala, mais do espaço, planos médios, que mostram um pouco da sala, um pouco do personagem, e planos fechados, que às vezes vão mostrar muito do personagem, como uma cena do olho, ou da mão no rosto, ou um detalhe das mãos. Isso ajuda muito na sua narrativa. E foi isso que eu construí ao longo dessa filmagem, nessas cenas que eu criei aqui para esse nosso mini curta. Cena 4. Som. Quando você estiver fazendo o seu curta, você pode pensar em alguns caminhos. Um deles seria você fazer um diálogo, e aí você deve procurar um espaço silencioso para que você consiga captar essa fala com o seu celular. Você também pode trabalhar
com a ideia de uma narração ou uma locução, que é muito legal, que você pode gravar inclusive diretamente no aplicativo de edição do Filmora, ou você pode trabalhar com uma música, e isso aí vai dar um clima correto, ou você pode trabalhar com os 3 elementos juntos. E tudo isso pode ser feito dentro do próprio aplicativo do Filmora, inclusive você tem um banco de músicas bem extensos para que você consiga ilustrar as suas cenas. No nosso caso, como era algo bem intimista e eu quis trabalhar mais a expressividade das imagens, eu resolvi trabalhar com uma música mais emotiva para me ajudar a contar essa história. Cena 5, edição. A edição é onde a mágica acontece. E o mais legal é exatamente isso. Você consegue gravar tudo com seu celular e também editar tudo com seu celular utilizando o aplicativo do Filmora, que é o que eu vou te mostrar agora na prática. Eu vou te mostrar a lógica de como é que eu peguei todo esse material que eu gerei e editei, tratei e finalizei utilizando o Filmora Mobile. Então vamos começar a nossa edição. Chegando aqui no Filmora Mobile, eu vou criar um novo projeto nesse botão e aqui eu vou escolher todos os planos que a gente vai utilizar. Aqui a gente tem alguns planos de teste que a gente estava gravando e os planos do meu vídeo. Aqui, se você quiser, você pode escolher também já clicar na ordem que você gostaria que eles aparecessem, tá? Então isso aqui é um benefício que você vai ter. Coloquei tudo aqui, vou importar. Isso aqui pode demorar um pouquinho, dependendo da quantidade do material. E aí o que eu vou fazer é começar a minha edição. A minha ideia aqui é mostrar uma edição simples e rápida, que é o que o Filmora Mobile vai te oferecer, né? Você conseguir fazer isso aqui de uma maneira bem objetiva. Então, o que eu faço aqui? Muito intuitivo. Eu estou com os meus planos aqui, se eu quiser eu puxo com 2 dedos para cá, ele vai diminuir o nosso zoom, para a gente ter isso aqui, né, mais compactado. E aí, se eu aumentar, eu vou ter aqui ele mais expandido. Se você quiser, você vai clicar na borda do clipe, você chega ele para cá, para escolher. Aqui, por exemplo, nesse primeiro plano, eu quero só um primeiro detalhe aqui. Não é um plano longo, nosso vídeo é curto. Então eu vou vir e eu posso aparar o meu clipe, ou cortar no meio ou aparar a borda dele inteira. Então eu vou aqui aparar a borda dele inteira, ou seja, eu já tenho o meu iniciozinho rolando e aí depois ele corta. Aí, aqui eu tenho esse plano do olhar do óculos, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, esse momento. Então, por quê? Eu estou olhando para a tela, né? Então eu vou cortar essa ponta. Então ele vai sair daqui, cortar para o meu olho. Quando eu baixar o olho, eu vou cortar. Por quê? Porque nesse momento, na realidade, eu coloquei um pouquinho mais para frente, eu vou usar o plano do teclado, que é como se eu estivesse olhando para a minha mão. Seleciono o plano, clicando nele aqui, e aí eu vou colocar ele logo depois daquele. Então ele vai vir aqui, eu já vou estar com a mão no teclado, então vou cortar ele nesse ponto com esse botão de aparar. Beleza. E aí o que acontece? Foi, olhei para as mãos, beleza. Aí cortei esse ponto das mãos e eu vou para o plano traseiro. E aqui vai ser bem legal, porque essa ação aqui eu repeti ela algumas vezes. Então o que eu vou fazer? Eu baixei aqui, quando eu levanto as mãos para pegar o óculos, tá vendo? Dá para ver pequenininho aí, mas dá para entender. Quando eu levanto as mãos para pegar o óculos, eu vou cortar. Por enquanto eu não vou apagar o restante, que eu posso voltar para esse plano. Mas eu vou dividir. Por quê? Lá na frente, eu fiz a mesma ação. Na hora que eu levanto a mão para pegar o óculos, ó, lateralmente, eu tenho então esse encaixe. Eu vou cortar a borda dele, vou clicar nele, segura, e eu vou jogar ele para cá. Porque eu quero encaixar um movimento no outro. Levantei, olha que legal, ó. Levantei, peguei, desci o óculos e aí joguei a mão no rosto. E aí quando eu botei a mão no rosto, vou dividir também. Por quê? Porque tem um plano próximo do meu olho que eu faço a mesma ação. Ou seja, botando a mão no rosto, então vou pegar esse pontinho aqui e vou jogar ele para depois desse plano lateral. Ó, e aí é o que a gente chama de corte invisível,
que é quando você tem esses planos que você não consegue, né, sequer pensar muito na transição de câmera, porque o movimento ele é contínuo. Então a gente vem dessa maneira. Coloquei, baixei ali, peguei o óculos, botei a mão no rosto, né? E aí eu vou segurar um pouquinho aqui, que é esse momento do rosto. Aí na hora que aqui eu já estou levantando, né? Então é só para dar um detalhe de expressividade. Por isso que a gente tem essas variações de planos, tá? Para que fique mais interessante, mais dinâmico. Aí eu levanto e saio. Pronto. Quando eu sair daqui, aí eu já vou para a cena do sofá. Então, levantei e a gente vai para a cena do sofá. Então, o que acontece? As cenas vão se conectando a partir daqui, né? E é isso que eu quero e é isso que vai deixar o seu vídeo ainda mais cinematográfico, tá bom? Então, para seguir, lógico, né, a gente vai passar um tempão para editar essa cena aqui juntos, mas essa é a essência. Eu vou ajustando, cortando, encaixando um plano aqui no outro. Uma pausa na edição rapidinho só para te falar uma coisa. Se você ainda não segue a gente no Instagram e no TikTok, chegou a hora de seguir para você não perder conteúdo, porque tem conteúdo novo todo dia. Vamos voltar? Uma vez que meu vídeo já estiver editado, outra coisa que é bem legal da gente fazer aqui, se você quiser, é ajustar também as suas cores ou aplicar filtros. Aqui eu já gosto bastante da minha fotografia, acho que ela funciona super bem, mas se você quiser, você vai ver até os filtros do Filmora, ele tem vários aqui, né, que vão variar de acordo com as suas necessidades. Eu posso botar um preto e branco, posso botar uma imagem mais distorcida, mas aqui eu tenho uma área de filme que é bem legal, né? Tanto uns preto e branco mais dramáticos, uns planos mais metálicos, mas eu gostei bastante desse Dead Army, que é um dos planos que eu tenho aqui, que ele simula inclusive muitas coisas de filme. Só que eu não vou deixar ele super intenso, vou deixar ele um pouquinho, só para ele tirar um pouco da vermelhidão do plano. E aí, como eu quero que ele funcione para todo mundo, eu vou clicar nesse botão Apply to All. E aí a gente tem, né, todo mundo com o mesmo tratamento certinho. E por fim, para que o nosso vídeo fique mais interessante, né, ainda mais emocional, a gente vai trabalhar também com uma música. Então eu vou clicar aqui em Music e aqui eu tenho os vários tipos, né? E aí eu tenho uma área de Movie. No nosso caso, vai ficar legal essa ideia, né? Porque eu estou fazendo uma coisa mais dramática. E aí o que eu vou fazer aqui para a gente usar? Eu vou usar uma música que eu achei aqui, que eu gostei bastante, que se chama Cinematic Sorrow. Para adicionar a música, é só clicar e aí a gente tem o nosso vídeo com a música. Quando eu acabar a minha edição, basta você clicar aqui em Export, você seleciona a qualidade. No meu caso, eu gravei em 4K, então vou exportar ele em 4K, em 24 frames por segundo. Né? Como eu estou com a versão Pro do Filmora, eu não tenho nada de marcas d'água, é só apertar Export e a gente vai checar o nosso vídeo final. Então vamos ver a versão finalizada de um filme totalmente feito com o celular? Assiste aí. Eu mesmo fiquei muito impressionado com o resultado final. É muito legal que você tenha a capacidade de fazer hoje com recursos que já estão disponíveis para você. Se você quiser começar a criar os seus vídeos, criar os seus filmes, contar as suas histórias, basta
começar, pega seu celular e começa a registrar essas histórias. Lembrando que a cada história, a cada novo filme, você vai melhorando e ganhando novas ferramentas. Se você quiser também evoluir e melhorar, eu tenho uma recomendação para você de um curso completo que eu criei sobre o Filmora. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição. E por fim, não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui, meu e também de outros grandes criadores aqui no canal. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!